mulher que esteve no centro do mais grave pecado do rei mais notável de Israel foi Batseba, a esposa de Davi e mãe do rei mais próspero da Bíblia, Salomão. Antes disso, ela tinha um matrimônio com outro homem, Urias. A trajetória de Batseba se entrelaça com a decadência de um homem descrito na Bíblia como alguém segundo o coração de Deus. O pecado que parecia oculto dos olhos humanos não escapou do olhar divino. Neste vídeo, você descobrirá o que a Bíblia realmente relata sobre quem foi Batseba e qual foi sua participação nesse episódio. Seria ela vítima ou cúmplice? A Bíblia menciona que Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel, o Gilonita. Seu nome pode significar filha de um juramento ou sétima filha. Ela também é identificada como Batistuar, que quer dizer filha da abundância. Antes de se envolver com Davi, Batseba era esposa de Urias, um soldado heteu do exército de Israel. Não há detalhes sobre a vida pessoal dela com Urias, nem como era o relacionamento entre ambos. O que sabemos é que, certo dia, Davi a avistou enquanto ela realizava um ritual de purificação. Naquele período, Israel estava em guerra e Urias estava no campo de batalha. Por outro lado, Davi, um rei conhecido por seu espírito guerreiro, não participou dessa campanha. Ele permaneceu confortavelmente em seu palácio, com a mente desocupada, e caiu em tentação. Do terraço avistou Batseba e se sentiu atraído por ela. Embora tivesse sido informado de que se tratava da filha de Eliã, neta de Aitofel e esposa de um dos seus mais fiéis soldados, Davi ignorou tudo isso e foi dominado por seus desejos. Fascinado pela beleza de Batseba, ordenou que ela fosse levada ao palácio. Lá, ele cometeu adultério. Tempos depois, Davi descobriu que Batseba estava grávida e tentou esconder o pecado. Primeiro, convocou Urias de volta à cidade para que ele se deitasse com a esposa, dando-lhe a chance de acreditar que o filho fosse seu. Urias, no entanto, recusou-se a ir para casa enquanto seus companheiros estavam na batalha. Davi chegou a embriagá-lo, mas Urias se manteve firme. Sem alternativa, o rei enviou Urias de volta ao fronte, com ordens para que ele fosse colocado na linha de frente, onde acabou morrendo. Depois do luto de Batseba, Davi a tomou como esposa. Talvez ele acreditasse que havia resolvido todos os problemas e preservado sua reputação e a honra dela. Contudo, o pecado não passou despercebido aos olhos de Deus. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontar Davi e expor sua miséria. Natã contou uma parábola que ilustrava a transgressão do rei, provocando a ira do próprio Davi. Ao perceber que a história se referia ao seu caso, Davi caiu em si e lamentou profundamente. A história frequentemente desperta debates sobre o papel de Batseba. Seria ela vítima ou vilã? Alguns estudiosos sugerem que a escolha de se purificar em um local visível poderia ter sido imprudente. Entretanto, essa interpretação é frágil, pois o texto bíblico enfatiza que Davi tinha uma visão privilegiada do seu palácio e Batseba pode nem ter percebido que estava sendo observada. Mesmo que tivesse sido imprudente, isso não justificaria a conduta de Davi. Outros comentadores vão além e insinuam que Batseba teria seduzido o rei de propósito, mas tal ideia é apenas uma especulação sem fundamento no texto. A narrativa bíblica coloca Davi como o principal responsável. A lei mosaica previa que o adultério consensual seria punido com a morte de ambos os envolvidos, mas não há nenhuma indicação de punição para Batseba. Na parábola de Natã, ela é comparada a uma ovelha inocente, tirada de seu dono por alguém mais poderoso. Há também interpretações baseadas em tradições judaicas que sugerem que Urias poderia ter deixado uma carta de divórcio condicional antes de partir para a guerra, mas essa hipótese é irrelevante para o julgamento de Davi. Afinal,
Urias estava vivo quando Davi tomou Batseba, e foi o próprio rei quem provocou sua morte. A Bíblia mostra que Batseba lamentou sinceramente a perda de seu marido. Assim, a interpretação mais coerente é a de que ela foi vítima da situação. Imaginar que ela teria se sentido satisfeita por se tornar esposa do rei é uma inferência sem qualquer base bíblica. A narrativa deixa claro que Davi abusou de seu poder para satisfazer seus desejos, violando não apenas o casamento de Batseba, mas também a lei de Deus. Enquanto Davi transgredia a lei, Batseba, ao realizar sua purificação, estava em plena obediência a ela. Embora o texto não mencione violência física explícita por parte de Davi, isso não diminui a gravidade do que ocorreu. A omissão de termos violentos, como os usados no episódio de Amnon e Tamar, não sugere que Davi agiu corretamente. Ao contrário, ele usou sua posição de autoridade para coagir Batseba, que não tinha a quem recorrer. Naquele contexto, apenas o rei poderia administrar a justiça, e ele foi justamente quem a feriu. O ciclo de pecados de Davi só terminou quando ele foi confrontado por Natã, um profeta submisso a Deus, e não ao rei. Davi percebeu sua miséria e buscou arrependimento genuíno. O Salmo 51 reflete sua contrição e seu temor de perder a presença de Deus. Contudo, as consequências de seus atos foram devastadoras. O filho de seu adultério morreu e sua família enfrentou sérios conflitos. Aitofel, avô de Batseba, se voltou contra Davi, aconselhando Absalão em sua revolta. Apesar de tudo, Batseba e Davi reconstruíram suas vidas e tiveram mais 4 filhos: Salomão, Simeia, Sobabe e Natã. Entre eles, Salomão se destacou, tornando-se o sucessor de Davi e o rei mais sábio de Israel. Curiosamente, foi a intervenção de Batseba, junto ao profeta Natã, que garantiu a coroação de Salomão, frustrando a tentativa de Adonias de usurpar o trono. No Novo Testamento, Batseba é mencionada na genealogia de Jesus, mas não sem a lembrança de que havia sido esposa de Urias. Isso mostra que, mesmo diante das falhas humanas, Deus realiza seus propósitos. Talvez você esteja ouvindo essa história e se sinta moralmente superior a Davi, mas sem a graça de Deus, somos todos carentes e imperfeitos. Se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Ajude-nos nesse trabalho de ensino bíblico, sendo um membro do canal Contos da Bíblia, e compartilhe nos comentários sua visão sobre essa história.